Então, bom dia novamente aí a todos e a todas. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Data Science. Na aula passada, nós discutimos um pouco o histórico, né? Como é que as novas tecnologias influenciaram o surgimento de novos conceitos, e aí tentamos diferenciar, né, categorizar, definir alguns conceitos importantes que, em geral, são nebulosos e que, em geral, têm uma forte interseção. Então, primeiro a gente tentou definir o que era Big Data, né? Depois a gente tentou definir o que é Big Data Analytics, para fazer a diferença, né, entre Big Data e Big Data Analytics. Depois a gente definiu o que era Data Mining. Por fim, nós definimos o que era Machine Learning. Fizemos a diferenciação entre Machine Learning e Data Mining, e depois nós vimos que Machine Learning e Data Mining, eles têm uma forte interseção e eles compartilham uma série de algoritmos para solucionar uma categoria de problemas, né? E nós podemos organizar essa categoria de problemas, ou esses problemas que são solucionados por Data Mining e por Machine Learning, em quatro categorias. Quatro categorias básicas, né? Os problemas de regressão, classificação, clusterização e regras de associação. Porém, existem alguns outros, né, menos conhecidos, menos explorados, digamos assim, que é a redução de dimensionalidade, detecção de outliers. Né, são também problemas explorados tanto pela mineração de dados quanto por machine learning. Beleza. Então, nesse panorama, a gente tentou diferenciar o que é Big Data, de Big Data Analytics, de Machine Learning, de mineração de dados. Tá, e Data Science? Como é que Data Science se relaciona com esses outros conceitos, né? Com essas outras tecnologias? Então, vamos tentar conceituar essa relação de Data Science com esses termos que nós definimos na aula passada. Primeiro, a onda hoje é Data Science, né? Data Science está invadindo todas as áreas, né? E a gente precisa entender, ou pelo menos tentar entender o que é Data Science, né? Quais as características de Data Science, enfim. Mas o fato é que Data Science está mudando a computação, mudando a forma como as pessoas vivem a sociedade, mas mudando todas as áreas da computação. Então, por exemplo, hoje o banco de dados é fortemente influenciado por Data Science. Redes de computadores é fortemente influenciado por Data Science. Engenharia de software é fortemente influenciado por Data Science. Tá? Então, a gente precisa estar atento para essa tecnologia. O problema é que Data Science, né, não cura tudo. Data Science não resolve todos os problemas. Como Machine Learning também não, Data Mining também não. Né? Bom, mas, enfim, o que é Data Science, ou como a gente poderia definir Data Science? Essa é a definição que eu mais gosto de Data Science, e ela diz que Data Science é a ciência que usa computação, estatística e Machine Learning, visualização e interação humano-computador para, né, com que finalidade? Coletar, limpar, integrar, analisar, visualizar, interagir, né, explorar os dados ou seja, com a finalidade de criar o que ele chama de data products, ou seja, produtos baseados nos dados, produtos ou serviços baseados em dados. Então, a gente pode entender Data Science como uma ciência, né, um ramo da ciência, que se utiliza de técnicas de computação, estatística, machine learning, visualização, interação humano-computador, com o objetivo de coletar dados, limpar esses dados, integrar, analisar, visualizar, interagir, né, mexer com esses dados, explorar esses dados, com a finalidade de criar produtos e serviços, novos produtos e novos serviços. Então, Data Science, a grande diferença de Data Science é que ele toma como entrada os dados e a finalidade, a saída é gerar novos produtos ou serviços baseados nos dados. Então, aqui está um pouquinho a diferença entre Data Science e mineração de dados e Data Science e Machine Learning. Tá? Se você olhar a definição de mineração de dados é uma caixinha dentro do processo de KDD, do processo de descoberta de conhecimento. Lá no processo de KDD, a gente também faz coleta, limpeza, integração. Mas aqui, em Data Science, tem uma particularidade que é você
analisar o dado, visualizar, interagir com esse dado, manipular esse dado, com o objetivo de tirar insights e, a partir desses insights, criar novos produtos e novos serviços. Tá? Então, Data Science, a finalidade, o objetivo, né, a meta é criar novos produtos e serviços. Né? Diferente de mineração de dados, que a finalidade de mineração de dados era a gente descobrir padrões escondidos nos dados, né, que pudessem ser interpretados por seres humanos. Então, os seres humanos iam interpretar esses padrões descobertos e tomar decisões em cima desses padrões descobertos. Enquanto o Machine Learning tinha o objetivo de desenvolver algoritmos que aprendessem com o tempo ou com as execuções anteriores. Né? Ou seja, algoritmos que pudessem ir se adaptando, evoluindo e aprendendo tanto a partir dos dados como das execuções anteriores. Então, Data Science tem essa diferença, essa característica própria de manipular os dados com a finalidade de gerar novos produtos e novos serviços. Tá? Vocês vão encontrar outras definições para Data Science, como, por exemplo, a ciência de dados é uma área multidisciplinar que orienta a extração de informação e conhecimento a partir de grandes volumes de dados. Então, aqui ele já tenta fazer uma ligação entre ciência de dados e Big Data. Então, ciência de dados é multidisciplinar, como a gente já viu, e a gente busca, com ciência de dados, extrair informação e conhecimento que está escondido em grandes volumes de dados. Uma segunda definição trata da coleta, né? Então, Data Science trata da coleta, integração, gerenciamento e exploração dos conjuntos de dados e da utilização do conhecimento adquirido a partir dessa exploração, com a finalidade de tomar decisões e entender o passado, o presente, prever o futuro e criar novos serviços e produtos. Então, a diferença tá bem aqui, né? Criar novos serviços e produtos, tá? Porque mineração de dados já faz boa parte, né, do que essa definição aqui está dizendo. Mas agora, a gente tem o objetivo de criar novos serviços e produtos. Uma terceira definição, a ciência de dados busca obter novas ideias, nós chamamos de insights, que estejam escondidos, né, nesses grandes repositórios de dados. Então, de novo, a ligação com o Big Data, né, tem grandes repositórios, e eu quero extrair insights. Insights não é apenas você descobrir um padrão, mas você sacar algo que possa mudar o seu negócio, que possa ter impacto no seu negócio. Ou criar novos produtos e serviços, ou você fazer uma tarefa que você já faz de maneira diferente. Então, ele não usa o termo descoberta de padrão, ele usa o termo insight, ou seja, uma ideia, uma sacada para você criar um novo produto ou serviço, ou você alterar aquilo que você já faz, né? Fazer diferente, e não simplesmente encontrar um padrão, beleza? Então, a gente tenta aqui delimitar o que é Data Science, fazendo a diferença entre Data Science e Big Data, Data Science e Machine Learning, Data Science e mineração de dados. Então, Data Science é realmente uma área nova, é realmente diferente, porque ele tem características próprias, tá? Embora tenha uma forte interseção com Big Data, Machine Learning e mineração de dados. Bom, Data Science só se tornou viável porque muitos dados estão sendo coletados, como a gente comentou na aula passada, né? Nós estamos o tempo todo fornecendo dados, tá? Então, dados de redes sociais, dados de exames médicos, dados de localização de veículos. Então, nós estamos o tempo agora com IoT, né? Dados da Alexia, ligou a luz, acendeu ligou a luz, ligou o som, apagou, desligou. Isso está sendo coletado. Relógios inteligentes, né? Onde agora a gente tem reloginho que de 3 em 3 minutos capta sua frequência cardíaca, né? Tem reloginho que já traça um eletrocardiograma, tá? Então, está sendo gerado dados o tempo todo. Além disso, do grande volume de dados, né, que a gente está gerando o tempo inteiro, algumas tecnologias surgiram que possibilitaram que a gente tratasse esses dados, esse grande volume de dados que está surgindo o tempo inteiro. Não adiantava só, Data Science não teria se tornado uma ciência só com
só com um grande volume de dados disponível, mas ele se tornou viável, a data science se torna viável porque outras tecnologias para processamento desses dados surgiram, como, por exemplo, machine learning, visualização de dados, e avanços em hardwares, agora GPU, TPU, que eu posso executar tarefas muito mais rápidas, né? Posso processar esses dados de maneira muito mais rápida do que eu podia antes, tá? Então, eu tenho muitos dados sendo coletados e eu tenho uma tecnologia capaz de processar esses dados, utilizar esses dados, explorar esses dados para tentar extrair conhecimento. Além disso, hoje nós temos muitas fontes de dados disponíveis, né? Além dessas que a gente está gerando o tempo todo, nós temos um forte apelo hoje nos governos por dados abertos, né? Por linked data, dados públicos. Isso é uma ferramenta para transparência. Então, os governos são incentivados, em nome da transparência, a disponibilizar os seus dados de compras governamentais, enfim, e diversos outros dados. Bom, com todas essas inovações, surgiram alguns casos de sucesso na pesquisa e na indústria que colocaram data science em evidência. E na aula passada eu comentei 2 casos, né? O caso do Nate Silver, na predição da vitória do Obama, e o caso do Google Flu Trends, né? Que é a tendência do surto de gripe nos Estados Unidos. Foram 2 casos que usaram o grande volume de dados que nós estamos produzindo, usaram as novas ferramentas, machine learning, computação em nuvem, usaram os novos hardwares, GPUs, para extrair um conhecimento. Então, esses 2 casos alçaram, né, luz, fama sobre data science. E aí se seguiram outros casos. Bom, data science tem um ciclo de vida, tá? Que, em geral, não é só coletar os dados, extrair os dados, limpar e integrar esses dados, né? Essa é uma parte inicial, básica, tem que ser feito. Mas, para a gente trabalhar com data science, eu preciso entender o negócio, ou seja, entender o contexto desse dado, entender o dado que eu estou trabalhando. Então, se esse dado é um dado de redes sociais, eu preciso entender como é que funciona as redes sociais. Se esse dado é um dado médico, eu preciso entender, né, como funciona esse dado, esse contexto médico, né, como é que esse dado é interpretado, como é que ele é usado, enfim. Então, se esses dados são compras governamentais, eu preciso entender como é que se dá o processo de compra governamental, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso entender o negócio, né, o contexto desse dado, o contexto do qual esse dado foi extraído, coletado. Depois que eu entendo o negócio, aí eu preciso entender os dados. Aí sim, eu preciso entender os dados, entender a semântica desses dados, mas entender também se esse dado ele tem viés, se ele não tem, se ele é um dado balanceado, se não é balanceado. Tá? Então, eu tenho que começar a entender os dados. E aí tem várias ferramentas que a gente pode usar para tentar entender esses dados, a distribuição desses dados. Depois disso, que eu entendo, né, os dados, ou eu busco entender melhor os meus dados, aí sim eu posso preparar o meu dado, né, deixar num formato que seja viável para ele ser a entrada para os algoritmos de machine learning. Então, eu vou preparar esse dado, colocar esse dado no formato adequado para usar um determinado algoritmo de machine learning. E aí eu vou criar o meu modelo. Então, sim, com o dado, a partir do dado de entrada, eu vou usar um algoritmo de machine learning para criar um modelo, né? Que pode ser um modelo preditivo ou um modelo descritivo, como a gente viu na aula passada. Ok, depois que eu crio o meu modelo, então eu agora tenho a etapa de avaliar o meu modelo. E aí eu preciso avaliar, esse meu modelo preditivo, ele está acertando, está errando? Como é que está a acurácia? A acurácia é a melhor métrica para o meu problema, para esses meus dados, né, para o tipo de problema que eu estou resolvendo, até para o meu contexto, né, a acurácia é a melhor métrica de desempenho? Ou seria F-measure? Ou seria curva ROC? Tá? Então, eu vou fazer a avaliação aqui, logicamente, usando as métricas adequadas para os meus dados, para o meu contexto e para o meu algoritmo, né? Para o problema que eu estou tentando solucionar. Se o resultado não deu bom, o
que eu posso voltar, né, fazer, né? Fiz a avaliação aqui, defini uma métrica, por exemplo, acurácia, e a acurácia deu ruim. Então, meu modelo é ruim, ele não está generalizando, ele não está aprendendo, ele não representa bem os dados. Então, o que eu faço? Volto para o início do ciclo. Vou tentar ver se eu esqueci alguma coisa, deixei passar alguma coisa sobre o entendimento do negócio. Será que eu entendi realmente o negócio direito? E aí eu repito, né? Vou entender os dados. Será que eu deixei passar algo? Né? Vou trabalhar na preparação dos dados, na modelagem, de novo, seria o meu modelo, avaliação do modelo. Quando eu chegar numa métrica aqui, né, num valor, numa performance, né, por exemplo, num valor de acurácia, que eu considero satisfatório, beleza, aí eu pego esse meu modelo preditivo ou descritivo e aí faço o deployment, ou seja, eu gerei o produto ou o serviço que vai estar disponibilizado para alguém usar. Então, veja que Data Science termina com deployment. Se a gente for olhar um ciclo de vida de mineração de dados, no final, eu tenho um padrão e um ser humano vai olhar esse padrão e decidir como ele vai tomar decisões a partir desse padrão. Machine Learning, o final do Machine Learning é um algoritmo que aprende sozinho. Tá? E aqui, em Data Science, o final é um deployment, é um produto, é um serviço que eu vou colocar em produção. Então, em geral, eu tenho um modelo, esse modelo pode ser um modelo preditivo, onde eu vou fazer uma determinada predição, ou pode ser um modelo descritivo, onde eu vou explicar algo. E no final eu tenho aqui um ser humano que vai tentar entender esse meu modelo. Logicamente, esse ser humano aqui, né, é o cara que vai olhar essa avaliação aqui de desempenho, ver, opa, beleza, tá, meu modelo tá bom, pode colocar em produção, tá? Então, no final, eu tenho um ser humano, mas esse ser humano é diferente aqui, o ser humano, da mineração de dados, que na mineração de dados era o cara que ia olhar o padrão e ele ia decidir como usar o padrão encontrado no negócio, para tomar decisões no negócio. Agora, não, esse ser humano aqui é mais no sentido de, tá bom, né, vou colocar em produção, não vou, tá? Vou entender o que está acontecendo, mas no final eu gero um produto. Aí, um modelo, né, para processamento de Data Science, em geral, a gente segue essas etapas aqui. Ó. Tem 4 fases, né, um modelo de processamento de Data Science. A primeira fase se chama análise de dados. O que eu faço nessa fase? Eu vou coletar os dados, explorar esses dados, para conhecer, para entender melhor esses dados, limpar os dados, integrar e combinar os dados. Beleza? É o que a gente vai fazer basicamente aqui no módulo 1 desse nosso curso. Tá? Depois, a gente vai identificar features, né? A gente vai projetar modelos, treinar esses modelos preditivos ou descritivos, enriquecer esses modelos. Ou seja, aqui seria na fase de build model, ou seja, construir o modelo. Tem uma fase intermediária aqui, que é, uma vez que eu integrei o dado, né, eu explorar esses dados para tentar tirar conhecimento usando outras técnicas que não necessariamente são algoritmos de aprendizagem automática, né? Não necessariamente são algoritmos de machine learning. Mas, por exemplo, eu posso usar estatística, olhar a correlação entre as features, posso usar a distribuição dos dados, olhar a distribuição dos dados, eu posso usar uma série de técnicas, principalmente estatísticas, para tentar tirar algum conhecimento desses dados. Posso usar técnicas de visualização de dados, para tentar tirar um conhecimento sem necessariamente usar algoritmos de machine learning, sem necessariamente criar um modelo preditivo ou descritivo. Então, esse vai ser o nosso módulo 2 na disciplina, né? E aí, esse build model aqui é o nosso módulo 3, onde a gente vai criar um modelo preditivo. Tá. Depois que eu crio um modelo preditivo, eu vou usar esse modelo, né? Eu vou usar para quê? Para fazer predições. Então, eu tenho um modelo, né? Agora, dado uma nova instância, eu vou aplicar os features dessa instância no meu modelo para prever o que eu estou querendo prever. Se eu quero prever o valor de venda de uma casa, então, dado uma casa que eu não sei quanto é que vale, eu vou pegar as características dessa casa, jogar no meu modelo e ele vai predizer qual o valor dessa casa. Beleza?
Então, eu vou fazer inferências. Então, meio que inferências é meio que botar em produção, né? Usar o meu modelo para fazer inferências. Depois, ele tem uma quarta fase, que é a fase de agir de maneira autônoma, ou seja, agora eu já consigo prever como é que eu posso usar esse algoritmo preditivo, né, para tomar decisões. Então, agora, como é que, com base nesses modelos preditivos, eu vou escolher ações, ou seja, tomar uma decisão, planejar ações, executar ações. Beleza, em geral, a gente nem chega aqui nesse ponto 4, né? Porque, em geral, eu tenho um produto aqui, vou botar em produção e enfim, a gente, na academia, em geral, para por aqui, né? Mas, na prática, eu preciso usar esse meu modelo preditivo para auxiliar a tomada de decisão. Aí, se a gente olhar agora, comparar, né, esse processo de 4 fases com aqueles conceitos que nós estudamos na aula passada, como Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial, Modelagem e Simulação, e Data Engineer e Big Data, a gente pode fazer uma relação onde é que esses conceitos se encaixam com relação às fases aqui, ó. Então, veja que Big Data e Data Engineering está bem aqui na fase 1, que é a fase de coleta, exploração, limpeza, beleza. Aqui eu vou precisar de técnicas de Big Data, né, para coletar esses dados, processar esses dados, limpar e tal. E veja que aqui na hora de construir o modelo, eu posso continuar usando Big Data, né, porque às vezes para construir modelo eu vou usar Deep Learning, eu já consigo usar, por exemplo, algoritmos de Machine Learning junto com o Spark, né, que é uma ferramenta de Big Data. Então, Big Data vai até aqui o Build Models. Ó. Veja que já na hora de botar em produção, usar o modelo, e na hora de usar o modelo para tomar decisões, aí Big Data não entra mais, beleza? Só vem até aqui. Ó. Aí, Data Science. Ó. Data Science, tá? Ele vai desde a exploração dos dados aqui, ó, o Data Science ele nem coloca na coleta aqui, né? Mas eu colocaria. Ele vai aqui, ó, desde a exploração até eu ter um modelo preditivo e fazer predições. Até o momento que eu estou fazendo predições, Data Science vai até aqui. Onde é que entra Machine Learning? Ó? Entra na criação do modelo, né, e um pouquinho na utilização do modelo, na hora de fazer inferências. Modelagem e simulação, também aqui. Ó. Inteligência artificial, onde é que entra a inteligência artificial? Entra desde a construção do modelo, passa pela fase de você usar o modelo e passa pela fase de você usar o modelo para tomar decisões de maneira autônoma. Ou seja, como é que eu vou usar esse modelo preditivo para tomar decisões de forma autônoma. Então, veja que inteligência artificial vem até aqui. Mas inteligência artificial não está na fase 1, correto? Então, essa figura tenta fazer uma conexão, uma ligação entre as fases do processo, as fases do modelo de processamento de Data Science com as tecnologias, né, com as principais tecnologias que nós discutimos aqui. Bom, beleza. Logicamente, para a gente implementar uma aplicação de Big Data, nós vamos passar por essas fases. E existem desafios nessas fases, para a gente passar por todas essas fases. Quais são esses desafios, né? O primeiro desafio é a gente capturar e armazenar um grande volume de dados. Vocês vão ver que isso não é fácil, dá trabalho. Para armazenar esses dados, a gente está trabalhando aqui com grandes volumes de dados, e dados que não necessariamente são dados relacionais. Então, são dados que estão vindo de redes sociais, dados que podem representar um grafo, dados que podem ser documentos em PDF, tá? Então, em geral, a gente vai precisar, além dos bancos de dados relacionais, de bancos de dados não relacionais. Sejam eles bancos de dados orientados chave-valor, bancos de dados orientados a coluna, bancos de dados orientados a documentos ou bancos de dados orientados a grafos. Então, a gente tem que estar sempre em mente que esses modelos podem nos ajudar na hora de coletar e armazenar esses dados que nós vamos extrair para manipular. Então, sair um pouco da caixinha, não é só banco de dados relacional, né? Às vezes eu posso ter um outro modelo que ele é mais interessante para armazenar e gerenciar os dados que você coletou.
Depois, eu tenho um problema que é processar grandes volumes de dados. Processar grandes volumes de dados é complicado. Então, o paradigma MapReduce ele nos ajuda muito, tá? Na hora de processar esses grandes volumes de dados. E a computação em nuvem também. O terceiro desafio é a gente processar dados que são transmitidos na forma de streaming. Então, e aí entra Netflix, Spotify, Pandora, todo dado que está sendo enviado em forma de streaming, tá? E aqui eu botei exemplos clássicos de vídeo, né? Vídeo, música e internet e rádio, mas você poderia ter nota fiscal eletrônica, por exemplo. Nota fiscal eletrônica é algo que é consumido basicamente via streaming. Está o tempo todo sendo emitido notas, e essas notas enviadas são autorizadas pela Receita Federal e depois enviadas para a Secretaria de Fazenda. Então, todo tempo chegando. Então, é meio que streaming. Tá? Boa parte das aplicações atuais tem essa característica de que os dados são transmitidos e devem ser consumidos em forma de streaming. Então, isso é um desafio, não é fácil. Aí a gente vai usar o Storm, Kafka, né, que são frameworks para trabalhar com streaming. Quais são os que eu já usei e que eu gosto, né? O Kafka e o Storm. A Spark Stream a gente não gostou muito. O Sans eu nunca usei. Mas, enfim, aí é escolher um, né? Não tem bala de prata, né? Você vai escolher um que seja adequado para o seu problema, tá? Todos eles vão ter vantagens e desvantagens. Bom, um quarto desafio é que tem muitas aplicações hoje em dia que elas naturalmente elas têm o formato de grafos, tá? Então, por exemplo, dados de trajetória, né? Dados que estão sendo coletados do seu Waze. Então, basicamente, ele é um grafo, né? Porque você estava num ponto, se moveu em outro tempo, você estava em outro, né? Se você for conectando esses vértices por arestas, isso vai dar um grafo. Se você pegar rotas de várias pessoas, isso dá um grafo, tá? Informações de redes sociais, né? Também são gráficos. Eu sou amigo de fulano, eu curti a página tal. Então, muitas das aplicações atuais têm essa cara de gráfico. Por exemplo, em sonegação fiscal, eu tenho uma determinada empresa, aí eu tenho os sócios dessa empresa. E para cada empresa eu tenho um contador. Um contador, ele é contador de várias empresas. Então, veja, quando eu começar a ligar esses pontos, eu tenho um gráfico. E aí existem bancos de dados, né, como o Neo4j, o Graphics e vários outros, para você armazenar e gerenciar dados que têm esse formato. Às vezes, esses grafos têm características particulares que fazem com que a gente classifique esses grafos como redes complexas. Então, redes complexas são grafos que têm algumas características particulares. E aí a gente tem softwares, né, diferentes para tratar redes complexas, né? Em geral, a rede complexa ela tem nós que tem algumas métricas que são interessantes, né, e isso difere de um grafo comum. Por exemplo, numa rede social é um gráfico, mas ela é também uma rede complexa. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a Juliette. A Juliette, ela tem lá 24 milhões de pessoas que seguem a Juliette. Então, a Juliette é um nó, e eu tenho 24 milhões de nós que estão conectados com a Juliette. Esse nó, eu posso medir a centralidade desse nó. Então, existem algumas métricas que tornam esse gráfico interessante. Eu quero saber quem são os nós mais centrais. Por quê? Porque os nós mais centrais são influenciadores. Tá? Então, isso faz com que esse grafo não seja um gráfico comum. Tá? Esse gráfico é um gráfico particular. A gente chama de rede complexa. Aí outro aspecto, né, que o Monteiro já tratou, já questionou, é a privacidade dos usuários. Eu tenho que fazer tudo isso e estar em conformidade com a LGPD. Né? Embora o ciclo de vida do Data Science não traga essa preocupação, a gente precisa incluir essa preocupação. Outro desafio, que pouca gente está preocupado com ele, né, só recentemente é que essa preocupação surgiu,
que é o fairness, né? Ou seja, garantir que os modelos preditivos que nós estamos desenvolvendo não sejam discriminatórios, eles não tenham ali uma discriminação, tá? Ou um preconceito. Muitas vezes, esse preconceito ele está nos dados coletados. Essa discriminação está nos dados coletados. E aí, quando você cria um modelo preditivo, ele naturalmente ele vai ser preconceituoso, ele tem um viés. Tá? Por quê? Porque o viés está nos dados. Exemplo clássico, tem um sistema de reconhecimento de face nos Estados Unidos, que passa uma pessoa, está lá a câmera filmando, ele faz o reconhecimento de face. Aí ele tem uma base de pessoas que cometeram crimes e procurados. Então, o que é que ele faz? Ele pega essa face e, no algoritmo preditivo, ele dá uma probabilidade desse cara ser um terrorista, por exemplo. Então, o que é que o algoritmo diz? Ele dá uma predição. Cara, existe aqui 90% de probabilidade desse cara ser um terrorista. Então, o que é que a polícia faz? Na hora que você é detectado, gera um alarme, a polícia para o cara. E aí vai fazer a abordagem policial, porque o algoritmo disse para ele que existe alta probabilidade. Mas por que o algoritmo disse que tinha alta probabilidade? Porque a maioria das pessoas que cometeram crime ou que são terroristas tem um determinado aspecto, né, físico. Então, por exemplo, quando esse sistema foi aplicado em prevenção policial, a maioria das pessoas selecionadas para passar pela revista eram negros. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estavam na base, né, pessoas procuradas que cometeram um crime, que estavam na base, que foi utilizado para gerar o algoritmo, eram negros. Tá? Então, naturalmente, ele vai ter um preconceito e vai escolher mais negros para passar na revista. Então, isso é o que a gente chama de fairness. Esse algoritmo não está sendo justo. Esse algoritmo está sendo discriminatório. Esse algoritmo está sendo preconceituoso. Tá? Por quê? Porque ele tem um viés. Mas por que ele teve esse viés? Muito provavelmente o viés está nos dados. Às vezes o viés está no algoritmo. Mas, na maioria das vezes, o viés está nos dados. Então, eu preciso, de alguma forma, tratar esses dados para evitar o viés. A mesma coisa aconteceu quando os Estados Unidos usaram esse mesmo sistema para fazer predição de terrorista. Então, eles botaram lá nos aeroportos dos Estados Unidos, né? Câmera, filma o cara que vai passando, gera o alerta de terrorismo e é feita a abordagem policial. Todos os repórteres da Al Jazeera foram detidos para averiguação. Por quê? Porque se você tivesse rosto de árabe, o algoritmo dizia para parar. Tá? Por quê? Porque a maioria dos terroristas na base dos Estados Unidos eram árabes. Tá? Então o algoritmo levou esse preconceito, essa discriminação. E se alguém colou aí um exemplo muito legal no chat, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat. Alguém colocou no chat uma reportagem do Globo. A maioria das pessoas que são selecionados pelos algoritmos para passar por uma fase final de recrutamento são homens. Tá? Então, por quê? Porque a maioria dos gestores atuais são homens. Então, quando você quer selecionar uma pessoa para um cargo de gestão, você vai comparar com a base que você já tem. Ora, a base maior que eu tenho é de homens. Então, naturalmente, eu vou privilegiar homens. Enfim, isso se aplica a vários cenários, tá bom? Então, a gente tem que estar preocupado hoje com fairness. A minha aplicação, meu algoritmo, meu modelo preditivo não pode ser preconceituoso ou discriminatório. Tá? E aí se preocupe com isso. Porque às vezes a discriminação está nos dados, às vezes está no algoritmo, na maioria das vezes está nos dados. E tem solução. Quer dizer, o mundo todo está procurando soluções, né? Existem soluções que a gente faz, existem abordagens para tratar o fairness antes dos dados serem utilizados para treinar os modelos, existem abordagens que alteram os algoritmos de machine learning e existem abordagens que alteram a saída dos algoritmos de machine learning, tá? Que a gente chama de pós-processamento, em processamento e antes do processamento. Existem essas três grandes abordagens. Mas, enfim, é um problema, um desafio que vocês precisam estar ligados, para que vocês não criem modelos preditivos discriminatórios. Outro problema que vocês vão se deparar nessa disciplina é que, para a gente passar por todas as etapas, desde a coleta dos dados, limpeza,
né, análise, criação do modelo, execução do modelo, até gerar um produto e colocar em produção, existe uma pilha de software gigantesca. Por isso que hoje se falam em dois profissionais já diferentes nessa área de Data Science, né? O Data Engineer e o Data Scientist. Né? O Data Engineer mais na parte de coleta, tratamento dos dados, e o cientista de dados mais na parte de exploração dos modelos, de criação dos modelos e tal. Porque é muito trabalho. Então, em armazenamento, o cara pode usar um banco relacional como PostgreSQL, SQL, mas pode usar o Mongo, pode usar, enfim, um banco orientado a grafo, pode usar o Couchbase, enfim. Na hora de processar o dado, ele pode usar Spark, ele pode usar SQL. Na hora de criar um modelo, em geral ele vai usar Scikit-learn, mas ele pode usar R, né? Ele pode usar MATLAB. Ferramentas de visualizações, aí ele vai ter que conhecer uma série de ferramentas, Tableau, para visualização dos dados. Se for streaming, aí ele precisa conhecer o Kafka. Então, é muito difícil que alguém domine tudo isso. Vocês aqui nessa disciplina vão passar por uma pilha de software já muito grande. Então, galera, vocês vão ver que só para passar nessa disciplina, pelas etapas, né, que nós vamos passar, vocês já vão ter que dominar um conjunto de bibliotecas já muito grande. Tá? Mesmo a gente padronizando tudo em Python. Tá? Só que na vida real, eu já tenho um modelo herdado, por exemplo, que eu fiz em R, que alguém já fez em R, né, já tem uma visualização feita no Power BI, e aí como é que eu faço? Então o mundo real é bem mais complexo. Tá? Dificilmente, né, alguém vai conhecer, dominar todas essas tecnologias. Isso é um desafio para o cientista de dados, ou seja, a quantidade de ferramentas que ele precisa dominar. Por isso, a gente vai ter que criar outras profissões associadas ao cientista de dados, né? Já tem uma que é o Data Engineer. Bom, por onde é que eu posso começar? Existem várias ferramentas interessantes para a gente começar a trabalhar com Data Science. Né? O Jupyter Collaboratory é muito interessante, porque você pode criar um código no notebook e compartilhar com seus colegas, e aí várias pessoas estarem mexendo no mesmo código. Ele já tem alguns códigos pré-prontos, você pode ver códigos de outras pessoas, então ajuda bastante. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é o canal do Sandeco, que ele tem uns vídeos divertidos explicando os principais algoritmos de Machine Learning, de uma forma divertida, então eu gosto. O Data Science Academy também é muito curso bacana. O Data Science Dojo também, muitos cursos legais, alguns gratuitos, outros pagos, né? Data Camp também muito bom. Tá? Tem vários cursos curtos muito legais. No Coursera tem o curso do Andrew, que é o curso que todo mundo se baseia, né? Todo mundo já fez esse curso. Quer dizer, quando eu falo todo mundo, só que trabalha com Data Science hoje, em geral, já fez esse curso. Tá? João Paulo Por Deus adora esse curso, César Lincoln adora esse curso. Então, em geral, o pessoal que trabalha com Machine Learning fez esse curso. Tá? Esse curso é muito bom. Recomendo. O Kaggle é um site de competições muito interessante, já tem vários datasets lá. Tudo que você imaginar. Quando você precisar de um dataset, eu queria um dataset sobre fraudes em cartão de crédito. Procura no Kaggle, tem lá um dataset. Eu queria um dataset sobre eletrocardiogramas, lá, predição de morte súbita, provavelmente tem um lá. Então, o Kaggle faz competições, né, onde ele dá um dataset, dá um problema, e você submete seu modelo, e o seu modelo tem que ganhar dos outros. Né? Ele já especifica qual é a métrica que ele vai usar de performance, seu modelo tem que ganhar dos outros. Muito interessante para recrutamento também, para você mostrar que você é bom e as empresas virem lhe procurar. Bem legal o Kaggle. Existe uma certificação em Data Science, eu nem sabia que tinha, descobri há pouco tempo. Da mesma forma que tem certificações em Java, né? Já tem certificações também em Data Science. Bom, a gente vai, nessa disciplina, seguir um guideline, né, de
de boas práticas, né, de como eu devo agir, proceder para criar um modelo preditivo de qualidade que eu possa confiar nos resultados. Ou seja, a gente vai criar modelos preditivos com segurança. Você, né, tendo certeza, tendo segurança naquilo que a gente está fazendo. Então, nós vamos passar por cada uma dessas caixinhas, tá? Mas eu não vou detalhar essas caixinhas agora, a gente vai passar por elas ao longo do curso, tá? Mas a gente vai passar por cada uma delas. No final do curso, a gente vai voltar para essa caixinha, para esse guideline, vocês vão entender cada caixinha dessa, e o que faz e quais as recomendações em cada caixinha. Mas a única coisa que eu queria mostrar aqui é que tem uma série de decisões que a gente tem que tomar na hora de criar um modelo, né, um produto em Data Science, né? Escolher variável independente, escolher a variável dependente, coletar métricas ou coletar meus dados, né? Definir o que é que vai ser a entrada para o modelo, para o algoritmo de machine learning, fazer uma análise estatística dos dados, detectar outlier, ver se meus dados estão normalizados, não normalizar os dados, se for o caso, fazer seleção de atributos, olhar se o meu dado está desbalanceado, se tiver desbalanceado, usar técnicas de resample, né? Gerar um modelo, depois, não é só gerar um modelo, eu preciso gerar esse modelo com validação cruzada, aí o que nós chamamos de Next Cross Validation, para fazer a otimização dos hiperparâmetros, descobrir quais são os melhores hiperparâmetros, selecionar uma medida de performance que seja adequada aos meus dados, ao meu algoritmo de machine learning que eu estou usando, né, ao meu cenário, ao meu contexto, analisar esses resultados e garantir a reproducibilidade de tudo que você fez. Então, a gente vai passar por todas essas caixinhas nesse curso. E se você olhar para cá em todas essas caixinhas, onde é que está machine learning, né? Onde é que está a inteligência artificial, tá? Ela vai estar bem aqui, só nessa geração do modelo aqui. Machine learning mesmo está bem aqui. Então, agora levando para o processo de data science, ó, eu preciso coletar dados, fazer extração de features, né? Enfim, analisar, usar ferramentas de análise. Onde é que está machine learning? Está bem aqui. Só na hora de gerar o modelo. Bom, para trabalhar com data science, existem basicamente hoje 3 pilhas de software, né? A pilha Python, que é o que a gente vai usar, na verdade, 4 pilhas de software, né? A pilha Python, que é o que a gente vai usar nessa disciplina, e aí nessa pilha a gente vai usar a linguagem Python. Nós vamos usar uma ferramenta como IDE, né? Que é o Jupyter Notebook. E para usar o Jupyter Notebook, eu recomendo uma ferramenta chamada Anaconda. Então, a Anaconda é uma ferramenta pesada, né, mas ela já vem com o R, ela já vem com o Collaboratório Jupyter, ela já vem com o Jupyter Notebook, ela já vem com uma série de coisas. Vai pesar, professor? Vai. Tipo você, quem programou com NetBeans, você abrir o NetBeans, a sua máquina vai pesar, tá? Vai pesar. Tem solução mais simples, mais leve? Tem o Miniconda. Você pode usar o Miniconda. Se você for bom de Linux, gosta de trabalhar com terminal, então o Miniconda pode ser a solução para os seus problemas, tá? Como eu não sou um usuário Linux, eu sou um usuário Windows e Mac, né, não tenho familiaridade com o terminal do Linux, então eu prefiro usar o Anaconda, tá? Porque ele já vem tudo prontinho para mim. Mas você pode, né, usar o Miniconda se você gosta de Linux. Tá, aí nós vamos programar em Python e vamos utilizar algumas bibliotecas, né? Aqui estão algumas delas. Então a gente vai usar o Pandas para fazer o tratamento dos dados, a gente vai usar o Scikit-learn para criar os nossos modelos, né? Ou seja, para usar os algoritmos de machine learning. Nós vamos usar o TensorFlow se a gente quiser trabalhar com Deep Learning, TensorFlow e Keras.
Nós vamos usar o NumPy para fazer manipulações algébricas, matemáticas, e vamos usar o Matplotlib para fazer visualização, né, para gerar gráficos. Bom, então nós vamos usar essa pilha aqui. Por que essa pilha, professor? Porque hoje é a mais usada, é a mais flexível, é muito bom, né? Tem o Jupyter Notebook, que facilita muito. O Jupyter Collaboratory permite que vocês colaborem no mesmo código. Então, é uma pilha, e é uma pilha que eu programo, ou seja, eu tenho um controle sobre tudo que eu estou fazendo, né? Porque a gente vai programar em Python. Eu poderia usar Java e poderia usar o ECA, por exemplo, uma ferramenta como o ECA. Poderia, tá? Mas aí eu fico muito preso ao que o ECA me permite fazer, tá? Bom, tem uma pilha, né, a pilha do R, que é muito usada pelo pessoal da estatística, que gosta muito de usar o sistema R. O sistema R é fabuloso, né? É muito bom, mas ele tem uma linguagem muito mais próxima da estatística do que da computação. Né? Não é uma linguagem, o R não é uma linguagem de programação propriamente dita. Né? Tem uma linguagem de programação lá dentro, voltada para o R, mas não é uma linguagem genérica. Então, para a gente de computação é um pouquinho estranho, um pouquinho diferente. Então a gente vai no Python que está safo, né? Mas o pessoal da estatística gosta muito de R, tem muita coisa pronta, porque como o R veio primeiro, então tem muita coisa já, muita biblioteca, muita solução já feita em R. E agora essas soluções estão sendo portadas para Python. Tá? E tem o pessoal da engenharia que gosta de trabalhar muito com o MATLAB. Então, o pessoal da engenharia, pessoal que vem do DT, por exemplo, adora MATLAB. Né? O professor João Paulo Madeiro adora MATLAB. Né? Ele fica brincando comigo, dizendo, tudo que tu faz no Python eu consigo fazer no MATLAB. Isso eu sei. Só que o MATLAB é pago, eu não tenho a licença do MATLAB, né? Eu quero programar numa linguagem genérica, então eu vou ficar com o meu Python mesmo. Então, todas essas pilhas são muito boas, tá? É mais uma questão daquilo que você se adapta melhor. Uma vez me perguntaram, qual a melhor linguagem de programação? E eu respondi, aquela que você sabe, aquela que você programa bem, essa é a melhor. Então, aqui é a mesma coisa. O pessoal de estatística está muito acostumado com R, dá para fazer tudo com R? Go ahead. Né? Beleza. O pessoal da engenharia usa MATLAB é bom? É bom. Né? Mas para a gente da computação, né, vamos aqui seguir com Python. Tá? Pelas razões que eu já citei. Mais flexível, tenho mais controle sobre tudo. Tá? Então, a primeira tarefa de vocês, para quem nunca mexeu com Data Science, né, principalmente o pessoal que nunca trabalhou com Data Science, é instalar o Anaconda. Então, baixem logo aí, né, o Anaconda e instalem.